Bom dia, Rafael. Bom dia, Fernanda. Bom dia, nossos ouvintes. Sempre bom estar aqui no CBN. Que saudade. Bom estar aqui com vocês hoje. Pois é. E exatamente para a gente explicar para os ouvintes como é que funciona uma tornozeleira eletrônica, quem tem acesso a esse tipo de... A gente pode falar de prisão? Não, de acompanhamento da prisão. Isso, né? isso. De uma alternativa à prisão. Isso. A prisão hoje que a gente entende, gente, é presídio, né? Exato. É, funcionamento lá, regime fechado. Alguns, com o passar dos anos, têm direito a um semiaberto, mas em condições normais aqui, ele também está sob um regime de prisão. Sem dúvida, né? sem dúvida. Ele está sob um regime de controle. Eu acho que a Isso. palavra que a gente precisa usar é controle e monitoramento, né? Tornozeleiras? Tornozeleiras, Então, vamos lá. tá, vamos lá, tornozeleiras. Então, a tornozeleira, ela é um instrumento de controle e monitoramento e ela só é colocada, né, ela só pode ser utilizada com o comando de um juiz de direito. E a decisão é dele. É dele, Tá. é dele. Então, o juiz ele vai analisar quem é aquela pessoa, quais são as circunstâncias daquele delito envolvido, daquele crime envolvido, e vai receber informações de um corpo técnico, de assistentes sociais, de psicólogos, de assistentes jurídicos, de policiais, que vão ajudar o juiz na análise dessa pessoa e dizer a ele, olha, há uma possibilidade do senhor, em vez de prender esta pessoa num presídio, o senhor controlá-la, monitorá-la por meio de uma tornozeleira eletrônica. Então, é um instrumento alternativo à prisão em alguns casos previstos em lei. Então, e quais são os casos mais comuns aqui no Espírito Santo? A gente não vai citar nomes, mas assim, em situações que essa pessoa vai, então, para a tornozeleira eletrônica. Que tipo de crimes ela cometeu? Pois é, né? E você tem aí a tornozeleira eletrônica sendo passível de ser utilizada em todos os regimes, desde o primeiro momento ali da prisão em flagrante, por exemplo, quando se chega na audiência de custódia, e aí o juiz vai fazer essa análise, né? Que crime é esse, que pessoa é essa, qual o histórico criminal dela, e aí, obviamente, estarão excluídos dessa possibilidade crimes envolvendo violência, grave ameaça, violência sexual. O uso da tornozeleira realmente vai ter que refletir a garantia do não perigo à sociedade. Homicidas também têm direito? Homicidas podem vir a ter direito, mas lá no finalzinho do cumprimento da pena, porque as pessoas têm que ter essa percepção. A pessoa ela é condenada hoje por homicídio, mas ela vai ficar 10, 15 anos presa. Então ela vai evoluir, ela vai para o regime semiaberto e num dado momento ela inclusive vai ser libertada. Então se naquele momento, lá na frente da execução, porque a pessoa ela não pode ser tratada como homicida o resto da vida, ela já foi julgada. O julgamento pelo homicídio ele é paralisado no momento do julgamento. A partir dali você tem um tratamento penal, uma execução penal. Então, obviamente, você não vai condenar uma pessoa no júri por homicídio, no dia seguinte ele vai ser agraciado com a instalação de uma tornozeleira eletrônica. Isso não vai acontecer, gente. Isso nunca acontece. Mas ao longo do tempo, 10, 15 anos, sim, é possível que um homicida tenha uma tornozeleira eletrônica. É possível. Isso passa pela análise de um juiz. Pesa esse instrumento? A gente ainda tem muita incompreensão desse instrumento, né? Veja você aqui no Espírito Santo, quando eu assumo a Secretaria de Justiça, nós temos apenas 600 pessoas utilizando. Há uma descrença e até uma desconfiança por parte de juízes e promotores de que vai funcionar mesmo. se isso vai funcionar, quão efetivo é isso. E aí a gente passa a visitar os juízes e os promotores, justamente, Fernando, para fazer isso que a gente está fazendo aqui, para explicar às nossas autoridades o que é esse instrumento, o que ele oferece e o que ele não oferece. Uma tornozeleira eletrônica não é uma bola de cristal. Eu não sei o que a pessoa está fazendo. Eu sei onde ela está, que horário ela está, onde ela está, e eu tenho condição de monitorá-lo e informar as autoridades envolvidas o que está acontecendo. Mas eu não vejo o que ele está fazendo, por exemplo, né? Então, se eu quiser saber o que uma pessoa monitorada com a tornozeleira eletrônica está fazendo, eu preciso enviar uma equipe para ver o que essa pessoa está fazendo. Então, Geralmente o quê? Uma viatura de polícia? Uma viatura de polícia, as equipes da própria Sejus que trabalham no Polícia monitoramento, Penal. Polícia Penal, elas podem fazer isso, fazer essa verificação, mas o monitoramento com a tornozeleira eletrônica é um instrumento de controle, em especial controle territorial, né? Aonde você está. Então o juiz ele vai me dar ali toda a limitação de movimento dessa pessoa, né? É uma prisão domiciliar? Então tá dito. O limite é o quê? A casa. A casa. Se a prisão é E domiciliar... não são as casas, é Não, uma não. casa. Não, o juiz vai escrever ali. Ele vai dizer ali, olha, é a casa situada na rua tal, número tal, bairro tal. Então, o limite de movimento dessa pessoa é nulo. Qualquer coisa diferente da residência dele, eu vou comunicar ao juiz.
Porque isso acende uma luzinha para você? Sim, acende um alerta para a gente. Né? Você dá um input ao sistema dos limites daquela pessoa. E é individual. É individual. Então, olha, a tornozeleira da pessoa Rua Shafiq Murad aqui na Rede Gazeta. Pronto, Rua tá Shafiq aqui. Murad 902. Saiu daqui. Foi pro 903, apita. Vai apitar. Por quê? Olha Porque o só, range, gente. porque a gente estava falando apito, né? É um alerta, né? É. Não necessariamente é um apito, né? Mas É um sinal. É um sinal, claro. E aí o operador ele vai reagir. Opa, aquela pessoa não podia sair dali. O que está acontecendo? E é importante explicar isso. Podem haver situações que justificam a inconformidade do monitoramento. Um exemplo, passei mal. Sim, tô Estou em pensando casa, nisso agora. sou cardíaco. Essa condição é conhecida, ela é informada ao juízo. E olha, eu estou aqui com uma palpitação no coração e eu fui para o hospital. É razoável que a pessoa vá para o hospital. E aí o que a gente vai fazer? A verificação daquela inconformidade é informação ao juiz. Olha, de fato essa pessoa passou mal, ela foi no hospital X, ela se medicou e retornou. Então, Mas essa pode verificação acontecer? quem faz? Nós fazemos. É a polícia. Nós fazemos. Não é ligar pro preso e falar onde você está agora, As não. duas coisas podem acontecer. Também? Né? Por quê? Porque essas pessoas, elas precisam estar comunicáveis. É uma das premissas do monitoramento. Então, uma das modalidades pode ser essa. Olha, eu estou observando aqui que você não está onde você deveria estar. Onde você está? Eu estou no hospital. Perfeitamente. Então, olha, você providencia o atestado médico, isso tudo funciona de forma eletrônica e muito rápida, providencia o atestado médico, nos envia aqui para a gente informar o juiz do que aconteceu. Para dizer para o juiz que, apesar de você ter descumprido a ordem do juiz, há uma razão para que isso tenha acontecido. Entendido. Voltando ao peso, é pesado? Não, não é pesado, não. Não é pesado? Não é pesado, não. Ok. E aí, tem uma chavinha que tranca aquilo? Não, é um sistema, é uma trava desenvolvida para ela ser inviolável. Ou seja, não dá para quem usa uma tornozeleira, como é o relógio da gente. Olha, a alça quebrou, abriu sem querer. Não. Se ela deixou de estar instalada na perna da pessoa, é porque ela foi rompida, ela foi intencionalmente destruída. E quando isso acontece, o sistema também me diz. O sistema também me diz, olha, ela foi desconectada, ela foi desligada. Porque isso também é importante. Percebam que o equipamento ele tem uma duração de bateria de 24 horas, né, como o nosso telefone. Então, o telefone vai funcionar se tiver bateria. Essa é a minha outra pergunta. Se tem que carregar ela tem todo que dia. carregar, tem que carregar. E olha que curioso, quando a carga de bateria vai abaixando, vai se aproximando ali do 20%, o sistema de monitoramento também nos diz. E nós ligamos para ele. Olha, coloca a tua tornozeleira para carregar, porque você vai ficar fora do monitoramento, você vai ficar sem bateria, eu não posso monitorar um equipamento desligado, e eu vou informar o juiz se isso acontecer. Aí ele é um foragido. E aí o juiz vai decidir, olha, o que o senhor quer que eu faça? Não, olha, eu vou revogar esse benefício dele aqui e vou decretar a prisão dele. A gente vai lá e prende essa pessoa. Começam-se as buscas por essa pessoa e a gente prende essa pessoa ao comando do juiz. Entendido. Então, olha, ele recarrega a cada 24 horas. Tem que recarregar. Ele tem um sistema de trava que só vocês destravam. Só a gente destrava. Se sair da perna da pessoa, ela foi destruída. E aí é uma inconformidade, porque ele não pode fazer isso. Ou seja, só o juiz manda colocar, só o juiz manda retirar, só nós instalamos e só nós retiramos. Rafael, como é que toma banho com isso? É impermeável, né? Não há nenhum problema com normal. água, normal, não há problema nenhum. Então, é desenvolvido justamente para isso, para que você não tenha essas desculpas da retirada. O equipamento não pode ser retirado. Um dia desse nós tivemos uma situação que não é incomum, mas que chamou a atenção. Né? O monitorado ele precisou fazer uma tomografia. Não pode, por causa do metal. Não pode por causa do metal. Aham. E aí não tem problema. Nós informamos ao juiz, né? O monitorado falou, olha, eu preciso fazer uma tomografia. Né? E eu não posso fazer com esse equipamento. Né? Não posso nem brinco, né? Não pode nada, não pode nenhum metal. E nós fomos, retiramos o equipamento, ele fez o exame e nós recolocamos o equipamento. Porque ele não pode fazer isso por conta própria. Uhum. Ó, já tenho várias perguntas incríveis aqui dos nossos ouvintes. Patrícia, Vamos tentar a responder. elas? Vamos tentar responder. Vamos lá. Começando pelo Eliseu, ele falou, olha, não existe uma pulseira eletrônica ao invés de uma tornozeleira eletrônica, como se fosse um relógio, porque ele acha que a tornozeleira parece uma tecnologia já ultrapassada. Me parece aqueles presos carregavam aquelas bolas. A ouvinte, a Poliana, está falando exatamente isso. Essa é a imagem que eu venho do peso, na verdade, do peso. Na verdade, vocês já deram a resposta, né? Vocês já disseram, olha, eu me lembro daquilo outro e tal. A tornozeleira, ela também vem numa evolução. Então, ela já foi muito grandona,
muito pesada, muito desconfortável, e os fabricantes eles vêm desenvolvendo melhorias. Então, o futuro é isso mesmo, é que ela seja um objeto bem pequeno, né? É como um relógio, eu não sei se será um relógio, né? Porque a gente também precisa ter em mente a questão do constrangimento de quem usa, né? Se isso fosse no pulso, né, ficaria muito exposto, né? Então, no tornozelo você tem ali uma possibilidade da descrição do equipamento. Mas ele vem sim sendo trocado ano a ano, diminuindo peso, melhorando segurança, resistência e propondo mais discrição. Mais uma, né, Patrícia? O Marcos? Tem mais um, o Marcos dizendo, e os presos que cometem crime portando tornozeleira eletrônica dentro do perímetro vigiado pelo sistema de segurança, tem penas que são impostas a ele? É exatamente o que eu disse. O sistema de monitoramento não é uma bola de cristal. Nós não observamos a pessoa do preso. Eu não sei o que ele está fazendo. Do preso não, do monitorado, né, gente? Me confundi aqui com a terminologia. Mas ele é preso também. De certa forma, sistema. sim, né? Porque se ele, dependendo do regime que ele estiver, ele é preso. Exatamente. Né? As palavras vão se sobrepondo por vezes. Então, perceba que eu não vejo o que ele está fazendo. O monitoramento, ele tem essa característica territorial. Então, ele tem que estar no perímetro. Aí ele vai cometer um crime. Ele vai cometer um crime, obviamente, ele não pode cometer um crime, essa não é a ideia. Foi, inclusive, dado a ele uma alternativa à prisão para que ele não cometa crime. E aí, quando ele comete crime, obviamente, o sistema de justiça criminal e o sistema policial vai agir sobre ele. Eu entendi a dúvida dele. É porque quando a gente deu exemplo, né, do perímetro da casa, a gente falou da prisão domiciliar. Uhum. Mas quando ele não está de prisão domiciliar e está em uso da tornozeleira eletrônica, provavelmente ele sai de casa para o trabalho, do trabalho para casa, não é isso? Exatamente. Isso acontece todos os dias. Todos os dias nós temos um conjunto enorme de pessoas. Ou para a escola, não sei, né? Exatamente. E isso está tudo na ordem do juiz. O juiz vai dizer isso tudo. Olha, ele tem que dormir num endereço tal, mas olha, durante o período diurno, ele pode ir trabalhar e ele trabalha no local tal. E de lá ele vai ter que sair tal hora para retornar para casa tal hora. Isso tudo tem uma rotina. Todos esses dados a gente alimenta o sistema. E o sistema vai controlando essa pessoa de acordo com essas informações. Então, se ele tem que estar em casa às 19 horas, por exemplo, 19h01, se aquele endereço monitorado não estiver compatível, a gente vai ter indicação de que ele não está cumprindo a previsão que o juiz assim determinou. Se ele sair do perímetro vigiado, que é a dúvida do Marcos, e não souber justificar, ele perde o direito, né? Perde, porque isso depende da análise do juiz, né? Repito, isso é muito importante. Uma tornozeleira só é colocada e só é retirada por ordem de um juiz. Ou seja, o juiz precisa de informações para conceder e precisa de informações para retirar. O nosso papel é esse, manter juízes e promotores bem informados para que eles possam tomar decisões acertadas. Uhum. O Renan está perguntando, né, Patrícia, se uma pessoa que usa a tornozeleira pode trabalhar como motorista de aplicativo. Eu acho que não. Eu acho que não vai combinar com a decisão do juiz, né? Porque você imagina que quando as corridas serão, as corridas serão para... E a plataforma pede antecedentes criminais. Exatamente. Uma das coisas que a gente já falou, isso logo que eles chegaram aqui no Espírito Santo... Vai ser incompatível, né? Vai ser incompatível. E mais uma vez, né? Não cabe a quem tem uma tornozeleira definir o que ele pode. Quem define o que ele pode é o juiz de direito. Tem mais. Olha só, a prova d'água a gente já falou. Aí a pergunta é sobre profundidade. Tipo, o preso vai para a piscina com a tornozeleira? A pergunta do Renato. Eu não sei exatamente a profundidade, mas obviamente, né, ninguém vai mergulhar dezenas e dezenas de metros, né? Mas pequenas profundidades, o equipamento é impermeável, suporta a carga sem problema nenhum, não vai ser danificado. A Poliana disse que ela frequenta os terminais rodoviários, o Transcol, e ela vê pessoas com tornozeleira andando. Então, provavelmente, isso está no trajeto dela, mapeado pelo juiz, né? Com certeza, sem dúvida nenhuma, né? Todas essas pessoas que utilizam esse equipamento de monitoramento, elas têm itinerários pré-definidos e são esses justamente os itinerários que nós controlamos. A dúvida do Hélio é uma dúvida, eu acho que de muita gente também. Se a pessoa mora num local que não tem sinal, eu vou falar de sinal de internet, mas você pode explicar melhor essa tecnologia de monitoramento? De internet não, mas sinal de... Porque satélite. A tornozeleira, ela funciona basicamente como um GPS, né? Então ela vai te dar ali uma localização e para isso ela vai ter que usar tecnologias disponíveis. Se não há área de cobertura, aí a gente usa a cobertura celular.
celular, de telefonia celular. O juiz não vai conceder, porque eu vou informar isso a ele. Né? Olha, onde você mora? Eu moro na área rural do município X. A minha malha já vai me dizer, olha, eu não tenho cobertura ali. E não é muito difícil, não. Você veja que o Espírito Santo, por vezes, a gente faz pequenos deslocamentos, eu me locomovo muito pelo interior. E some o sinal. Você tem áreas ali, ligando cidades importantes. Você sai de Aracruz para Colatina, 2 cidades polo, né? E você tem pontos de não funcionamento. Agora, quando esse ponto de não funcionamento ele é restrito, ele não vai impedir o monitoramento. Mas há áreas extensas, especialmente em áreas rurais, onde não há cobertura. E aí o juiz não vai conceder. Porque se não tem o sinal, eu não posso monitorar. Se eu não posso monitorar, o juiz não vai concordar. E se ele decidir se mudar para uma área sem sinal, ele perde, ele volta para o presídio. Com certeza. Né? Com certeza. Bom, temos mais. Aqui, o Alcelon. Prisão domiciliar é uma pena alternativa? Prisão domiciliar não é uma prisão alternativa. Ela é subsidiária. Ela é subsidiária, porque o juiz ele vai dizer que aquela pessoa deveria estar presa, ela deveria estar no cárcere, mas há alguma questão que o impede de estar ali. Em regra, isso está ligado à saúde. Em regra, não somente, mas em regra isso está ligado à saúde. Então eu não diria que é uma modalidade de prisão, mas é uma prisão subsidiária. Gente, estou ao vivo aqui com o secretário de Estado de Justiça, para quem chegou agora a nossa transmissão no YouTube, nas nossas transmissões de vídeo. Tem muita gente aqui querendo conhecer detalhes do funcionamento da tornozeleira eletrônica. Então vamos lá, eu vou tentar atender todo mundo, viu? Vamos a lá. Débora falou, se esse preso tiver a perna inchada, o negócio começar a apertar. Sim. É o médico quem tira ou tem que ligar para a Sejus e... Olha, a integridade física, a vida, ela sempre vai se sobrepor a qualquer outro controle e regramento. Obviamente que se você está ali, né, com um inchaço na perna e aquilo vai te causar uma lesão, o instinto natural vai prevalecer. Você vai fazer o rompimento daquilo ali. Mas perceba, tudo precisa ser justificado. Né? A vida é rica demais para a gente entender as circunstâncias possíveis ao redor de uma mesa. Né? O que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer naquele lugar. A vida é rica demais. Agora, o que é preciso? É preciso justificar aquela ação, porque essa é a função principal do controle. O controle vai perguntar por que você tirou. Então, fazendo uma analogia aqui com os filmes americanos, Sim. Ele tem um agente condicional, por exemplo, que ele liga para falar, estou aqui numa situação Excelente trágica pergunta. aqui. Excelente pergunta. Nós temos uma central de monitoramento, 24 horas, que funciona 24 horas, que tem um grupo de policiais atuando lá durante 24 horas, e quem recebe essa tornozeleira sabe disso. Portanto, ele tem uma estrutura de suporte para se comunicar o tempo todo. Ele não pode dizer, olha, isso aqui aconteceu e eu não tinha o que fazer. Não, tinha sim. Tem uma estrutura de suporte te acompanhando. Ela está lá à sua disposição. Agora, a gente está estudando, nesse momento, uma reforma nessa maneira de monitorar essas pessoas para que a gente tenha um modelo muito parecido com esse que você falou dos filmes. Onde a gente tem ali um policial realmente, olha, você devia estar na escola, então eu vou lá na escola. Eu quero ver se você está lá. Você devia estar no trabalho, então eu vou lá no trabalho. Eu quero ver se você está trabalhando. Então você vai parar de ter um monitoramento passivo, onde você responde às limitações do sistema, e ter um monitoramento ativo, onde eu vou lá e vejo. Você tinha que estar no colégio e você não estava. Como é o carregamento? Pergunta do Beto. Carregador, como um celular. Tá. Vários aqui dizendo que a tornozeleira tem que trazer constrangimento, porque ele é preso. Vários aqui, não tem que esconder não, tem que aparecer. A gente não pode determinar que a pessoa fique com a tornozeleira exposta ou não, né? A ideia de colocar na perna é realmente de uma questão anatômica, não é para preservar ele não. Né? Na Austrália, ouvinte aqui, falando que está no pulso já. Está no pulso na Austrália, né? Tá no pulso. Já evoluiu. 10 horas e 35 minutos, estou chegando aqui já para finalizar essa nossa conversa com o secretário de Estado de Justiça, Rafael Pacheco. A gente fala sobre o uso da tornozeleira eletrônica. Mais de 1.000 pessoas, 1.211 pessoas, entre homens e mulheres, né, isso aí, estão hoje sendo monitoradas de forma eletrônica com o uso da tornozeleira eletrônica. A gente veio aqui de uma série de curiosidades, atendendo a expectativa de vocês, e temos algumas para finalizar. Uma delas é do Lenaldo, né? O Lenaldo, na verdade, ele diz que ele acha que as pessoas têm o direito de saber que aquela pessoa tem tornozeleira eletrônica e por isso que elas têm que estar em lugar visível, não dá para esconder. Elas deveriam estar mais expostas, tá? Um outro ouvinte me pergunta se você conhece outras tecnologias de monitoramento no mundo.
como Sim. a tornozeleira no Brasil? Sim. Pode falar. Posso falar. Então vamos lá. Em relação ao constrangimento da pessoa, olha, essa não é uma preocupação da Secretaria de Justiça, né? A Secretaria de Justiça, ela cumpre uma ordem judicial. É complicado, né? A gente vai expor, porque se você coloca no pulso, eu, por exemplo, eu estou de calça e blusa comprida. Então, quer dizer, é inócuo. Essa ideia da exposição da tornozeleira ela é inócua, porque quem vai decidir como se veste não sou eu, né? Tampouco o juiz. Então, não se trata da gente estar preocupado com o constrangimento da pessoa que usa uma tornozeleira, mas da inviabilidade de você expor isso aí, porque a pessoa se veste como ela bem entende. Então, ela não vai passar por isso, né? Modalidades de monitoramento. Existem outras? Existem outras. Por exemplo, no caso da prisão domiciliar, né? Como você está adstrito à casa do indivíduo, você tem uma modalidade, por exemplo, que em vez de você colocar uma tornozeleira, você coloca um equipamento fixo na casa dele, na parede dele, e você faz a coleta biométrica dele, né, de digitais e face. E você faz contatos aleatórios de forma que ele tem que ir lá nesse equipamento, coletar a foto dele e a digital dele. É uma forma de monitoramento fixo, né, que está atrelado à residência daquela pessoa. Você faz isso por outros equipamentos eletrônicos, né, mas realmente o que vem se estabelecendo no mundo como monitoramento é a tornozeleira. É a tornozeleira. Por exemplo, a empresa que faz o contrato aqui no Espírito Santo, ela é a terceira maior do mundo, no segmento de monitoramento. Ela está atuando aqui no Brasil em 20 estados. E o peso, para que vocês tenham a percepção de como é um equipamento realmente que foi muito desenvolvido, o nosso contrato prevê que o equipamento possa pesar até 380 gramas. Até 380 gramas. É o peso de um celular. Exatamente. Mas ele pesa 138 gramas. A tornozeleira pesa 138 gramas. Então nem pesa. Nem pesa. Nem pesa. Já vi presos que utilizam a tornozeleira tentando disfarçar usando aquelas tornozeleiras ortopédicas. Faz parte o que eu falei. jogo, como a pessoa vai se vestir, né? A gente não tem como interferir. O Beto está voltando no recarregar, né? A cada 24 horas precisa de carga. Ele vai lá com o pezinho próximo da tomada, é isso? Pluga? Não tem risco de choque, como existe com... Não, e o carregador ele é bem longo, né? Não tem. Isso é feito justamente para que a gente não tenha desculpas. Eu deixei de recarregar por isso ou por aquilo. Não tem essa possibilidade. Pessoas com alguma deficiência que não podem usar na perna... Variante. Vamos usar na variante, né? Porque você tem que monitorar. Qual é a variante? Os braços, a gente acabou de falar. Isso é comum, né? Tá. Porque a questão da mobilidade pode vir a ser uma dessas modalidades, né? De concessão da tornozeleira eletrônica, né? Agora, perceba, tudo isso vai passar por uma análise prévia do juiz. Todas essas perguntas que os nossos ouvintes estão fazendo, os juízes também nos fazem. Então, por exemplo, você vai dar uma tornozeleira eletrônica para um morador de rua? É uma das perguntas aqui. Citou o caso daquele que jogou a pedra na advogada na rodovia do Sol. Não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Se ele não tem aonde morar, eu vou monitorar ele aonde? Isso aí. Né? O que eu vou dizer para o juiz? Qual é o limite dele? Você vai morar entre a rua A e a rua B? Né? Então, todas essas perguntas que os ouvintes, muito inteligentes, inclusive, estão fazendo, são feitas pelos próprios juízes e promotores antes da concessão da medida. Pode revogar a qualquer momento. A qualquer momento. Cara, né? A qualquer momento. Isso não é um direito, isso é uma concessão do Poder Judiciário que pode ser revista a qualquer tempo a partir das informações que nós entregarmos ao juiz que assim concedeu. O raio de circulação dele é proporcional ao crime? Outra pergunta? Esse raio, ele vai depender do entendimento do juiz de acordo com o que a gente vai dizer para o juiz. Ele pode se limitar à casa, ao quarteirão, ao bairro, à cidade. Quem determina isso é o juiz com as informações que a gente entrega a ele. Porque o cara que tenha praticado um estupro, por exemplo, ele não pode chegar perto da vítima. Ele não vai chegar perto da vítima e muito provavelmente, né, dependendo do momento, né, porque a gente tem que lembrar isso, né, qual é o momento da pena que isso está acontecendo. Né? Ele acabou de ser preso por estupro, a chance dele ter essa concessão é nenhuma. Nenhum juiz de direito vai dar uma tornozeleira eletrônica para alguém que estuprou uma mulher ontem, no dia de ontem. Né? Com o passar dos anos, da progressão do regime, isso é possível? Sim, isso é possível. Mas isso tem uma série de pré-requisitos legais para análise do juiz. E aí é óbvio, né, que você não vai colocar em risco uma vítima para conceder a alguém um benefício legal. Já tivemos casos de pessoas que quebraram a tornozeleira, fugiram e tudo mais? Sim. É pequeno, né, porque este é um grande benefício concedido pela Justiça.
né? Então, realmente, as pessoas que recebem, elas tendem a se comportar da forma correta, elas tendem a obedecer os critérios que o juiz concedeu. Por quê? Porque o desrespeitar aquelas regras é retornar para a prisão. Tivemos um caso famoso, foi retratado aqui, né, na CBN, que foi o irmão do traficante Marujo. Ele estava preso, ele ficou enfermo, uma doença grave, foi concedida a ele a tornozeleira eletrônica, ele rompeu essa tornozeleira, foi para as redes sociais se vangloriar, né, que ele rompeu aquela tornozeleira, e ele foi preso, retornou para o presídio, meses depois ele faleceu daquela doença. Então, veja, ele recebeu o benefício em condição de uma doença grave, não soube aproveitar esse benefício da justiça, teve esse benefício revogado pelo judiciário e voltou para a prisão. Rafael, e para o sistema, de um modo geral, o porquê dar uma tornozeleira eletrônica e não uma prisão convencional? Isso é interessante, né? A gente deveria voltar aqui, né, outras vezes para falar. Hoje o sistema penitenciário ele se encontra no meio do debate político, né, entre as diversas aí variantes ideológicas do Brasil. E por vezes isso atrapalha, porque a gente precisa discutir com razão. A gente precisa entender as propostas. Então, o sistema de direito penal e processual penal, ele tem um cardápio de soluções para os crimes e delitos. E hoje a gente está usando um ingrediente: prisão, 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 prisão. Então, poxa, Pacheco, você quer soltar presos? Em absoluto, eu sou policial de carreira, eu fiquei numa delegacia de entorpecentes, de repressão a entorpecentes uma vida inteira. Mas o que a gente quer é prender bem, é realmente manter preso aqueles que não devem estar nas ruas conosco. Eu tenho filhos, eu não quero criminosos perigosos nas ruas ameaçando meus filhos, colocando meus filhos em risco. Meus filhos não andam de Uber nem de carro blindado, eles andam de Transcol, como a maioria das crianças do nosso estado. Mas o que a gente busca é racionalidade. Nós precisamos administrar um sistema prisional de forma racional, para que haja vagas realmente para a manutenção daquele que deve estar preso. Então não se trata de concessão de tornozeleiras para economizar. Eu ouço muito isso, né? Você quer dar tornozeleira para economizar dinheiro do Estado. Bobagem, bobagem. A estrutura do sistema penitenciário está posta, está lá para cumprir uma missão. E a tornozeleira é uma das alternativas à prisão que deve ser bem concedida pelos juízes e promotores. Qual e custo? Deve ser bem informada por nós. O custo de equipamento desse? R$ 265. Por mês? Por mês. Por mês? Por mês. O preço de um preso no sistema fechado? Algo em torno de 5 a 6 mil reais. Aí, é a E conta. quem paga essa conta é a sociedade. Somos A gente precisa nós. falar disso, né? Hoje, nós terminamos a confecção do Plano Pena Justa no dia de ontem, que é uma resposta a uma ordem do Supremo Tribunal Federal, e a gente precisa desse debate com a sociedade. É preciso construir presídios? Sem dúvida nenhuma. Em breve nós estaremos construindo mais unidades. Ponto. Precisamos construir mais unidades. Mas é só isso? Porque o preço de uma unidade prisional de 800 vagas é o mesmo de 5 escolas de 800 alunos em tempo integral. E aí, nós vamos nessa política de construção de presídios eterna, né? Então nós precisamos racionalizar para aprender bem, porque o orçamento é um só. E a gente precisa colocar dinheiro na saúde, na pavimentação das ruas, no policiamento, nas escolas. É isso. Rafael, muito obrigada mais uma vez pela entrevista, viu? Eu que agradeço, é sempre bom estar aqui com vocês.